Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e essa é a nossa 14ª aula da oficina de modelagem em clay, oferecida pela Unidade de Gestão de Cultura. Na aula passada a gente terminou a peça, e aí eu falei que faltava só fazer a parte de refinamento, né, da peça e alisamento, que é aquilo que eu falei que a gente consegue fazer usando solvente, né? Eu falei até para vocês aí do Delimonene, que é um material que é vendido em lojas que vendem material para escultura, clay, plastilina. E o maçarico também, que é outra maneira da gente conseguir alisar. O solvente ele deixa um pouquinho mais mole, né? E a gente consegue fazer esse alisamento. Até com um pincel a gente consegue alisar alguma coisa, né? Mas assim, esse alisamento é uma coisa sutil. Se tiver buraco, se tiver algum problema na peça, a gente tem que arrumar primeiro. E o maçarico é a mesma coisa. O maçarico ele derrete um pouquinho, a clay ele deixa mais mole, e aí a gente consegue fazer isso, tá? Então eu peguei aqui a minha peça, né? Nossa vovó Juju. E eu fiz esse alisamento nela toda, né? Tudo em volta dela aqui. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui, para dar para enxergar, tá? Eu consigo deixar ela um pouquinho mais lisinha ainda, tipo, essas bolinhas do cabelo dela, se eu quiser deixar mais perfeita, eu consigo, né? Vai exigir bastante trabalho, vai exigir, assim, muito mais tempo trabalhando nessa peça, mas dá pra fazer. Ó, vou mostrar aqui o rosto dela, né? Eu tentei alisar o máximo que eu consegui, né? Como eu falei, ainda dá pra fazer mais. Então a gente consegue ver, né? Ela tá bem lisinha e sem aquelas pequenas imperfeições e tal. Dá pra dar mais uma mexida ainda, mas assim, já tá bom pro que eu quero fazer, né? Se eu quisesse tirar molde, eu consegui tirar o molde com ela assim. Até porque depois, na peça final, a gente, em resina, a gente sempre dá uma lixada também, né? Nela, antes de pintar. Até para aderir melhor ali um primer, uma tinta. Então ela tá desse jeito. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Olha aqui nessa parte de cima da cabeça dela. A gente consegue perceber umas manchas, né? Essas manchas nada mais é do que mistura de clay. O material que eu usei para fazer essa daqui, eu peguei várias massas que eu tinha e algumas até de diferentes durezas e misturei. Elas estavam todas misturadas, na verdade, porque eu já tinha feito uma peça e derreti e aí acabou misturando. Então por isso que ela fica assim, nessas manchas, mas assim, a mancha nada mais é do que clay de diferente marca, de diferente dureza. Então fica assim. Então, terminamos, né, o trabalho aqui que a gente fez na nossa primeira fase da oficina, né? Então vocês puderam acompanhar do início ao fim, desde a criação do esqueleto de arame até a blocagem, ao detalhamento, ao refinamento, tudo isso aí a gente acompanhou, tá? Então eu tô com ela aqui na peça, posso tirar se eu quiser, né, a base já, e se eu quiser eu já posso tirar o molde disso aqui. A única coisa que eu vou fazer é fechar esse furo, que tá aqui embaixo, que é o que encaixa na haste ali, e dar uma alisadinha aqui e posso tirar o molde dela. Para eu tirar o molde dela, eu teoricamente teria que fazer uma cama de molde. Se bem que, da maneira como essa peça está feita, que ela não tem nada de escorço, né? Tipo um braço voltado para frente, está tudo alinhadinho aqui, ó. Como eu consigo basicamente pegar o centro da peça aqui sem precisar fazer uma cama de molde, eu consigo tirar esse molde sem precisar fazer essa cama de molde, né? Colocando ela ali em cima de uma base
Provavelmente eu teria que fazer um local para ela, mais ou menos no tamanho dela ali, para eu colocar um pouquinho de borracha de silicone, colocar ela ali em cima e encher de borracha de silicone até a metade, tá? Eu teria que dar um jeito de fazer algum registro nessa borracha de silicone para depois passar uma vaselina para não grudar e encher a parte de cima. Eu faço ela num molde bipartido sem precisar fazer uma cama de molde. Mas assim, eu quero mostrar para vocês agora exatamente como que a gente tira um molde bipartido, usando essa cama de molde, tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar uma outra peça, tá? Eu tenho uma peça aqui que é de um amigo meu, né? Foi modelado por um outro artista, um rapaz lá de Alagoas, e eu preciso tirar o molde dessa peça. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês todo o processo, como que a gente faz para tirar o molde dessa peça, desde construir a cama de molde até colocar a borracha de silicone, né, dos dois lados, tirar a plastilina da cama de molde, colocar tudo de novo. Então eu vou fazer todo esse processo aí e eu vou mostrar para vocês a peça que eu vou fazer disso aí agora. Bom, vou mostrar aqui a peça que a gente vai tirar o molde, tá? É uma peça não muito grande, pequenininha, mas ela tem muitos detalhes, tá? Então, isso aqui, para quem não sabe, ela é uma personagem do meu amigo Gil Mendes, que é um quadrinista, ele é o criador do Lord Cramos, que é um personagem de história em quadrinhos, né? Estilo bárbaro, assim. E essa aqui é uma personagem das histórias dele, tá? A peça foi modelada, como eu já falei, pelo Marcos Galeus, que é um rapaz lá de Alagoas. E ela tá bem detalhada mesmo, tá? Então, mostrando aqui para vocês os detalhes dela, né? Olha aqui um braço dela com um escudo, o outro braço dela segurando uma espada, tá? Alguns detalhes da roupa aqui e essa basezinha que ela veio, tá? Primeira coisa, quando a gente vai pensar em tirar o molde de algo, a gente tem sempre que fazer muitos cálculos, tá? Em relação a como vai ficar aquilo no molde, né? Pensando no molde bipartido. Molde bipartido seria um molde em duas partes, né? Se você já foi em loja de artesanato, já viu alguma coisa, na loja geralmente vende um molde para sabonete, para chaveiro, para várias coisinhas assim, que é um molde de uma parte só. Ele é tipo uma bandeja no formato de uma coisa, tipo uma forminha de gelo. Vocês já devem ter visto aquelas forminhas de gelo no formato de alguma coisa também, de uma fruta, de alguma coisa assim. Tá? Então é mais ou menos isso. Isso daí é um molde comum, tá? É o molde de uma parte só, que você coloca o líquido, no caso, ali dentro e ele secou, você tira, né? E é o mesmo princípio também de fazer bombom, né, de chocolate. Então, esse é um tipo de molde. Para fazer uma peça dessa, que é uma peça em 3 dimensões, não só em 2 dimensões, como esse molde comum, que geralmente tipo é largura e altura, tipo não tem, quer dizer, tem a profundidade ali, mas um lado ele é chato, ele é achatado. Aí a gente consegue fazer com um lado só. Mas nesse caso aqui é uma coisa totalmente em 3 dimensões, né? E aí a gente vai ter que conseguir fazer isso daqui de maneira que a gente abra o molde e a peça está lá dentro, pronta, feita em resina. Então, nosso maior desafio é pensar em como fazer esse molde agora. Primeira coisa a gente está falando aqui de uma peça que, diferente daquela da vovó Juju, que a gente modelou, ela não está de uma maneira estática, com os braços alinhados com o corpo e coisas assim, né? A gente vê aqui uma espada dela indo para frente,
né? A gente vê aqui a outra mão dela, né? O outro braço dela também. Se a gente coloca de lado, a gente percebe que ele está mais para frente. Então não dá para a gente tirar o molde disso, até daria, mas daria muito mais trabalho. Desse jeito. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa fazer um desmembramento da peça, tá? Na verdade já existe esse desmembramento aqui na peça que o Gil me passou. Não sei se o Marcos já tinha feito assim, essa foi uma adaptação que ele fez. Então, este braço dela aqui está fora, tá? Ele está segurando a espada e a espada também, ela sai, né, da mão aqui, eu consigo tirar. Eu não vou tirar porque para mim vai facilitar muito para eu conseguir tirar o molde dela desse jeito já. Tá, com a espada na mão, para não ter que tirar um molde do braço e outro da espada. Eu já faço desse jeito, tá? O outro braço dela também, né? Tá aqui, desmembrado. Então, ó, eu vou conseguir tirar o molde deste braço separado, né? E da peça, né, o corpo da personagem também. Não preciso desmembrar a perna, por exemplo, porque elas estão praticamente alinhadas. Isso aqui eu resolvo na hora de construir a cama de molde. Talvez uma coisa que me dê um pouquinho de trabalho seja isso aqui, tá? Esse tipo de... uma mini asa aqui, na verdade. É como se fosse uma barbatana que ela tem nas costas. Isso aqui tá grudado. Pode me dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou pensar certinho como fazer isso, né? E eu tenho a base dela. A base dela, sim, como é uma coisa... O que me importa é a parte de cima, que é onde ela fica encaixada, tá? Eu posso tirar ela sem precisar fazer um molde bipartido, fazer um molde comum, tá? Para isso, eu já até comecei a fazer aqui, eu tô colocando um pouquinho de massa, porque ela não estava lisa, né? Ela ficava meio bamba, assim. Então eu estou colocando um pouquinho de massa, eu vou alisar essa massa aqui para eu conseguir tirar o molde. Isso aqui vai ser a coisa mais fácil para eu tirar o molde. Então eu acredito que seja a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, né? De como que a gente faz para tirar esse molde. Para depois eu construir a cama de molde para fazer essa daqui, tá? Nesse vídeo a gente vai ficar só na teoria, mas aí eu já vou explicar mais ou menos para vocês. No próximo vídeo a gente já entra para a prática de como fazer o molde bipartido desta peça e das peças que foram desmembradas aqui. No caso, os dois braços e a base. Então eu vou explicar para vocês o conceito de cama de molde. Como a gente tem que pensar para conseguir tirar um molde bipartido dessa peça, tá? O que eu tenho que pensar em primeiro lugar? Eu colocando ela assim de lado, eu consigo pensar em uma linha que divide ela entre parte da frente e parte de trás. É claro que em uma peça como a Vovó Juju que a gente fez, que a gente terminou agora, é muito mais fácil pensar nisso, porque ela está totalmente estática. Ela não está com o rosto virado, ela não está com o braço virado, perna, nada. Totalmente estática. Então é muito mais fácil a gente pensar ali e traçar uma linha central, dividindo entre parte da frente e parte de trás. Não é o caso dessa peça. Por quê? Porque como a gente pode ver aqui, ó, colocando ela de lado assim, a gente percebe que esta perna dela está um pouquinho mais para trás, né? Mesmo essa aqui da frente, ela está levemente dobrada, né? Não está uma coisa retinha. Assim como essa parte aqui do braço dela, né? Foi desmembrado, mas ainda assim ele não está alinhadinho certinho ali, tá? E a cabeça dela, se eu segurar ela assim de frente, você percebe que ela está olhando para o lado. Então, o lateral dela teria que dividir assim, tá? Mas o que eu tenho que fazer? O que geralmente a gente faz para tirar o molde? Eu vou pegar uma caneta
e vou traçar uma linha onde eu acho que seria seguro para dividir ela em duas partes para tirar esse molde, tá? Essa linha eu vou tentar manter ao máximo o centro dela, tá? De maneira que eu tenho que pensar que eu não posso criar ganchos. O que seria ganchos? Seria eu dividir ela de uma maneira onde uma parte vai ficar dentro desse molde e na hora de eu tirar ele vai me causar um problema ali, porque ele criou um gancho. Ele vai enroscar ali na borracha de silicone para sair. Lembrando que a borracha de silicone ela é totalmente flexível. Então, não é tão complicado a gente tirar se ficar uma coisa pequena. Se for uma coisa muito grande, já tem problema. Ou uma coisa muito pequena também, porque pode ter o problema de quebrar, né? Uma peça de resina muito fininha e tal, ela pode quebrar. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é isso, né? O ideal seria eu dividir. Eu acho desnecessário eu passar uma caneta dividindo aqui, mas isso seria a maneira ideal se ela fosse uma peça mais complexa. Nesse caso que ela não está tão assim, então o que eu tenho que pensar é que eu tenho que criar uma cama de molde cobrindo toda a parte de trás dessa peça. A parte de trás seria aqui, atrás da peça mesmo, tá? Então, essa cama de molde, ela vai dividir essa peça no meio, onde ela vai esconder a parte de trás, que vai ficar embaixo, escondida, e revelando para mim só a parte de cima, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar isso para vocês na prática. A gente vai tirar primeiro o molde da base, que é um pouco mais simples, né? Como eu falei, a gente faz o molde só em uma parte, e depois a gente começa a fazer a cama de molde para tirar o molde da peça aqui, com todas as peças para se encaixar ali nela depois, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Se estiver fazendo alguma modelagem, se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo que eu tiro todas essas dúvidas aí que precisar. Valeu!